o nome do bairro Nogueira. Quem é que mora aqui no bairro Nogueira? Ah, olha que bacana. Então, olha, ele que construiu, né, a estação, e foi por meio aqui da estação que vai nascer o bairro. Tanto é que, se vocês observarem, toda a parte comercial, padaria, lanchonete, casa de material de construção, farmácia, é tudo aqui, olha, em volta da estação. Porque a estação é que vai trazer o desenvolvimento para o bairro. Então, olha, seu Domingos Nogueira, ele veio lá de Portugal, lá da Europa, veio de Portugal, chegou aqui no Brasil, resolveu vir para Petrópolis e comprou essas terras. E construiu, olha, a primeira residência, que era a casa dele e da família dele. E começou a quê? A trabalhar com agricultura, a plantar. E só que começou a plantar muito, e teve o quê? Uma sobra de muita coisa. Aí ele falou, como é que eu vou fazer para poder, né, vender o que está sobrando? Porque se está sobrando eu tenho que vender. Aí ele pensou, já sei, o trem passa aqui. Então eu vou vender ou para Minas Gerais, porque o trem ia do Rio até Minas e de Minas até o Rio. Ele falou, vou vender as coisas que estão sobrando para Minas e para o Rio. Só que o trem passava direto. Aí o maquinista dava uma parada rapidinha, ele botava as coisas dentro do trem, tirava algumas coisas que ele precisava aqui para a fazenda dele e o trem seguia a viagem. E aí ele teve a ideia de pegar e falar, não, esse trem tem que ficar mais tempo aqui porque está sobrando muita coisa. Então vai levar mais tempo para carregar. E ele resolveu construir, olha, a estação. E a estação, olha, foi construída em 1908, tem mais de 100 anos, muito tempo atrás. E aqui dentro da estação, além da parte das cargas, né, dos alimentos que ele mandava para Juiz de Fora, Minas Gerais e Rio, também funcionava a parte do carteiro, né? O carteiro, ele ficava aqui dentro. O trem que trazia as correspondências, as cartas. Aí deixavam todas aqui, tinha um senhor que era responsável por separar cada carta. Antigamente não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, né? Era na carta. E ele passava ali o tempo, ali o dia ali, separando as cartas, e quando fechava a estação, terminava o expediente dele, o trabalho dele, ele pegava a bicicleta dele e ia entregando as cartas nas residências, né? Então tem um quadrinho ali, não sei se vocês vão conseguir, olha, ver aquele quadrinho ali onde tem umas fotos. Ali nós temos ali alguns funcionários que trabalharam aqui dentro. Inclusive lá, olha, tem uma foto do carteiro lá, olha, o seu Geraldo, cheio de correspondência lá, olha. A estação funcionou de 1908, quando ela foi inaugurada, até a década de 60. E nós conseguimos uma foto com um trem passando pela estação, olha. Quem está aí depois vai passar por aqui, vai observar aqui, olha, a única foto que nós conseguimos com um trem, olha, Maria Fumaça, passando aqui pela estação de Nogueira. E não existia praça, não tinha praça, né? Então vamos lá, vamos ver, conhecer o restante da estação, do museu. Alguma dúvida? Não? Todo mundo sabendo de tudo? Olha só, aqui nós temos, olha, uma sala de leitura. Olha, quando vocês precisarem fazer alguma pesquisa, algum trabalho, olha, pode vir pesquisar aqui. Se não tiver trabalho e quiser ler histórias, livros, olha, cheio de livro de historinha aqui, olha. É só falar para a mamãe ou para o papai, vem aqui e fala com a tia Glória, faz o cadastro e pode levar para casa o livro, tá bom? Ah, aqui é importante, hein? Aqui é importante esse pedacinho aqui do museu. Porque aqui nós temos esse senhor aqui, olha, que ficou conhecido como Barão de Mauá, mas o nome dele era Irineu Evangelista. E foi o Barão de Mauá que trouxe o trem para o Brasil, não foi só para Petrópolis, não. A primeira estrada de ferro foi construída por ele, né? Junto com o imperador Dom Pedro II, mas ele que trouxe o projeto
para trazer o trem para o Brasil, que o Brasil antigamente não tinha. Antes dele trazer essa ideia, nós não tínhamos trem. Era tudo nas carruagens, nas charretes. E ele, chegando para o imperador, falou: olha, eu estive passeando lá na Inglaterra e eu vi um meio de transporte muito legal, que é o trem, e pode levar várias pessoas, cargas, tudo junto, que não tem problema. E o imperador Dom Pedro II achou a ideia, olha, muito bacana, e falou para ele: então, barão, vamos construir aí a primeira ferrovia. E Dom Pedro II, né, que já passava temporadas aqui na nossa cidade, né, o barão falou: já que o Dom Pedro, o imperador, passa temporadas de verão em Petrópolis, a primeira estrada de ferro vai ligar o Rio de Janeiro, capital do Império, a Petrópolis, né? Então, quem trouxe o trem para o Brasil foi esse senhor aqui, Barão de Mauá. Aqui nós temos alguns objetos, olha, como sinaleiras, né? Os sinais, né? Hoje a gente vê muito para carro, né? Às vezes a gente está lá dirigindo, no caso o pai, né? A mãe está dirigindo, então o sinal mais também era utilizado para a parte do trem, né? Colocava numa certa distância, porque o carro pisou no freio, ele parou. Trem não, pesado, não, então era mais difícil. Então tinha que ficar numa certa distância, essas sinaleiras, para o maquinista saber se ele poderia seguir viagem. A luz fica e se tivesse que parar, vermelha, né? Então já ficava lá indicando se ele poderia seguir viagem, porque a linha estava tranquila, não tinha nenhum problema. Ah, mas caiu um galho de árvore, caiu uma árvore sobre a linha, né? Aí já ficava vermelho, o maquinista: opa, aconteceu alguma coisa aí na frente. Então eu tenho que pegar e frear, né? Já começar a parar a locomotiva. Vamos lá? Agora a gente chegou no museu. Aqui, gente, tem uma coisa. Um agente, tá todo mundo aqui, olha. Aqui nós temos um manequim, né, um boneco, que era o agente ferroviário. O agente, ele ficava na estação de trem, né, para receber os passageiros, para ver se os passageiros estavam com ticket para poder embarcar. E um outro agente, geralmente ficava, era o agente-chefe da estação, ficava na salinha dele, resolvendo toda a parte da estação, do funcionamento da estação de trem. Algumas peças interessantes que nós temos aqui, olha. Lanternas sinalizadoras. Se tivesse algum local que não tivesse aquele sinal que nós vimos na outra salinha, um funcionário ia até um determinado ponto da linha e colocava a lanterna, né? Vermelha, maquinista, tem que parar. Ah, mas já consertou a linha. Aí ele girava, ficava verde. Pode seguir. Então nós temos, olha, as lanternas sinalizadoras. Mas se fosse durante o dia, como é que ele faria a sinalização, tio? Por meio das bandeiras, né? A amarela é alerta, atenção, diminui a velocidade. Vermelha, a gente já sabe que é para parar. E a verde também já sabemos que ele pode seguir viagem, né? Sem problemas. Aqui, olha, isso aqui é o farol de uma locomotiva. Olha o tamanho desse farol, né? Fica bem no meio da locomotiva, para o trem, quando está viajando à noite, olha, igual essa aqui, olha. Nessa máquina aqui, olha, nesse trenzinho, a gente pode ver o farol bem ali em cima, olha, na parte de cima. É esse farol aqui, olha. Temos lá uma maquete. Aquela maquete da subida da serra, né? Que a gente tem fotos aqui, olha. Essa foto aqui, quem está aí depois vai ver que essa foto é daquela maquete ali, que fica na subida da serra. Temos também uma coisa interessante, que foi o primeiro aparelho de comunicação, que é o aparelho de telégrafo, né? Dá uma parte aqui do aparelho de telégrafo, que é o código Morse, né? A pessoa ficava lá batendo, né? SOS, ou então dizendo o horário, se o trem estava atrasado ou não. Depois daquele aparelho do telégrafo,
veio esse tipo de telefone aqui, olha. Nós temos aqui um telefone, são dois tipos de telefone, mesma coisa. Temos a manivela, e como é que funcionava esse telefone? Tirava ele do gancho, colocava aqui o fone, girava a manivela, aí tocava numa central, uma telefonista atendia. Ah, pois não, eu quero falar com a casa do seu João, né? Aí a telefonista, pois não, vou fazer ligação para o senhor. Você voltava com o telefone para o gancho e a telefonista fazia a ligação. Quando o seu João atendia, o seu telefone tocava, você atendia e já falava diretamente com o seu João. Depois desse tipo de telefone, veio esse outro telefone aqui, olha, que é um telefone cheio de botãozinhos que são ramais. Cada botãozinho daquele é uma estação que nós tínhamos aqui na cidade. Na nossa cidade hoje, somente 3 estações estão de pé, que é a estação de Cascatinha. Alguém conhece Cascatinha? Tem uma estação lá, já viram essa estação? Tem uma estação lá em Cascatinha. A estação de Cascatinha, a nossa aqui de Nogueira, e a estação de Pedro do Rio. Alguém conhece a estação de Pedro do Rio? Já foi em Pedro do Rio? Então, são as 3 estações que nós temos, né, que sobreviveram ao tempo, né, à era da ferrovia aqui na nossa cidade. Telefone, relógios também da época. Ali uma pintura, olha, da nossa locomotiva que está aqui fora, olha, a Baronesa, né? Que é aí uma locomotiva de verdade, tá, gente? Funcionou, circulou por bairros da nossa cidade e hoje está aqui, né, como um resgate do nosso patrimônio, da nossa história. Por isso que é importante a gente preservar, a gente cuidar. Para quê? Para que gerações futuras, vocês, lá na frente, os filhos de vocês, possam ter acesso ao museu e também à locomotiva. Então a gente tem que cuidar porque é a nossa história. Certo? Essa peça aqui, olha, essa peça é interessante. Quando o pneu do carro fura, a gente vai lá, né, com o macaco, né, que a gente chama aquela peça, aí suspende, né, para pegar o carro para poder trocar o pneu. No trem, esse era o macaco do trem, né, quando estava um problema na roda, colocava essa peça, ia lá levantando, aí levantava e podia fazer parte da manutenção das rodas, né, no trem. Essa foto aqui, olha, bem interessante esse quadrinho, olha. Aqui, Correias, Colégio Padre Correia, já ouviram falar do Colégio Vicentino, Padre Correia? Então, aqui, olha, a casa das irmãs, né, do Colégio Padre Correia, e aqui Cascatinha. Reparem que, olha, não tinha uma casa, né, lá na parte de Cascatinha, aqui na parte da montanha, né? Hoje, um monte de moradia, mas existe até hoje, olha, a fábrica e aqui a igreja. E a gente vê pequenininha aqui, olha, a estação de Cascatinha, olha. A estação bem pequenininha aqui. E aqui, olha, o centro histórico, ó, onde hoje é o terminal lá do centro, que a gente pega a linha 100 para ir para o Bingen. Nós temos aqui nesse quadro aqui, olha, o terminal lá do centro. Ok? Dúvidas? Alguma curiosidade de peças que vocês não saibam, queiram saber? Não? Então diga, qual a peça que chamou a atenção? Levanta a mão para perguntar, levanta. O que você quer saber? Ninguém quer ouvir o barulho do sino? Não? Quer? Eu quero. Ah, então legal. Agora, quero saber o seguinte, temos 2 tipos de sino aqui. Esse sino aqui é um sino de locomotiva. E esse sino aqui é um sino de estação. Como é que sabe, o tio, que é de locomotiva? Ó, se você tentar bater para cá, ó, ele não bate. Porque o maquinista ficava lá puxando, né, a cordinha. Então, ó, e o som é diferente. Reparem o som. Agora olha o som desse, ó. Esse é um sino de estação. Perceberam o tipo de som, como é que é diferente? E esse pequenininho aqui que era de estação também. Bem diferente, né? Bem diferente. Curiosidades? Alguma pergunta? Não? Olha ali atrás quantos trenzinhos ali, olha. Quantas locomotivas ali, olha.
miniaturas ali, olha, de locomotivas, vários tipos, das antigas às mais modernas. Ali é uma Maria Fumaça, olha, aquele que está ali na porta ali é uma Maria Fumaça. Agora, alguém sabe quem é aquele senhorzinho de barba branca lá? Alguém conhece? Não? Aquele é o imperador Dom Pedro II. Foi ele que autorizou a construção da Estrada de Ferro. E ele tinha essa barba, né, longa, branquinha. Ele que comandou, né? Ele que era o responsável pelo Brasil, né? Ele que era o imperador. E ele que falou para o Barão de Mauá, que foi aquele senhor que eu mostrei ali na foto, que ele poderia construir a Estrada de Ferro. Ok? Vamos lá? Agora vamos lá para o auditório para eu falar um pouquinho do que funcionava ali na época da estação e sobre a exposição que nós temos ali. Se quiser somar alguma coisa. Oi? Se quiser somar. Quietinho, tô até com inveja. Bom, aqui a gente está chegando, né, no final aí da nossa visita, né? Antigamente, quando aqui funcionava como estação de trem, bem lá antigamente, esse espaço onde nós estamos era o depósito de cargas. Aqui ficavam os grãos, né? Milho, café, toda a parte de produção da fazenda do seu Domingos Nogueira ficava aqui nesse espaço. Por isso que as portas são grandes, olha, são largas, né? O trem parava ali, abria a porta, todo o produto que estava guardado aqui era transportado para dentro dos vagões do trem e os produtos que não eram produzidos aqui na nossa região eram descarregados e deixados aqui até o seu Domingos Nogueira autorizar a distribuição, o destino, né, desse material. E hoje, no Centro Cultural, esse espaço ele é utilizado para exposições. Então, olha, nós temos aí uma exposição bem bacana, olha, que é de uma associação de artistas de Petrópolis, né, com vários tipos de pintura. Pintura ali aquarela, que são desenhos, né, tinta acrílica, tinta óleo, são técnicas diferentes. Vocês gostam de pintar? Gostam? Eles têm aula de arte, tia, no colégio? Ou ainda não está na idade? Não, eles têm atividade de arte, mas nada assim. Entendi. Com pessoas que conhecem. Entendi. Mas deve ter, futuramente eles vão ter contato aí. Vocês gostam de pintar? Sim! Será que a gente vai ter muito artista aqui, hein? Quem sabe vocês futuramente não vão estar expondo os quadros de vocês aqui, olha, no nosso espaço. Não é verdade? E aí, o que vocês acharam? Gostaram? Sim! Maravilha. Ângela queria falar alguma coisa? A tia Ângela, aqui ela